Olá, boa noite. Eu sou Evelyn Bastos, sou atualmente como diretora do Centro de Referência Municipal em Autismo e hoje estamos aqui para a gente fazer, o nosso último dia de palestras, de live, do nosso primeiro simpósio sobre autismo. E hoje nós temos o prazer de receber, a professora Vanessa Breia. Ela é professora da UERJ. Também estamos com a presença da Roseni e da Adriele, que estarão fazendo a parte de intérpretes de Libras, e a coordenadora do Centro de Referência, Juliana Ruiz. Professora, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar esse convite e por estar fechando, esse evento que para a gente é um sonho, está sendo realizado, o primeiro simpósio sobre autismo no Centro de Referência Municipal em Autismo daqui do município de São Gonçalo. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Muito bem-vinda, professora Vanessa, para mais uma live. Nós estamos aqui organizando pelo Centro de Referência Municipal no Gradim, e é um prazer estar com a senhora aqui. Vou apresentar as nossas intérpretes, a Roseni Maciel Couto. Ela é licenciada em Português e Literatura, é mestre em Diversidade e Inclusão pela Universidade Federal Fluminense e tradutora e intérprete de Libras. Temos também a Adriele Hipólito de Moraes. Ela é tradutora e intérprete de Libras pela UERJ, licenciada em Letras e Libras pela UFRJ e mestranda em Educação Bilíngue para Surdos no INES. Sejam bem-vindas. É com você, professora. Boa noite, Primeiramente, gostaria de agradecer, ao Centro de Referência Municipal em Autismo pela oportunidade de estar participando do primeiro simpósio, Antes de nós iniciarmos, eu vou me audiodescrever, Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos curtos e olhos castanhos também, uso óculos, estou com um brinco um pouco comprido e uma blusa preta. Ao meu fundo, vocês têm uma parede amarela, um ar-condicionado e uma cortina cinza clara. Tá? Então, assim, mais uma vez agradecer, ao Centro de Referência, a Evelyn e a toda a equipe pela oportunidade, de estar conversando com profissionais, com familiares, com pessoas autistas interessadas em conhecerem um pouquinho mais sobre as possibilidades dos cães de ajuda social para autistas, Então, como a Evelyn falou, eu sou professora da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, atuo na área de educação especial na perspectiva da educação inclusiva e coordeno o GEPAC, que é o Grupo de Pesquisa e Estudos em Autismo e Intervenções Assistidas por Cães. Tá? Eu vou pedir que a colega comece a compartilhar os slides, Eu vou fazer uma apresentação que eu espero, que seja uma apresentação breve, para que a gente tenha tempo para abrir para as perguntas, que eu costumo brincar que, para o bem e para o mal, eu trabalho com dois temas que atualmente, as duas grandes áreas de interesse, envolvem um interesse midiático muito grande, E todo mundo que milita, que estuda, que trabalha com autismo, pessoas autistas, sabe que a gente precisa peneirar bastante as informações, porque a gente ainda escuta muitas generalizações, informações superficiais, e quando a gente fala de cães e a possibilidade dos cães de ajuda social para os autistas especialmente, isso não é
diferente, né? Na medida em que tem um apelo e uma visão, inclusive, bastante romântica sobre esse potencial auxílio dos cães no processo de desenvolvimento e atividades de vida diária de pessoas autistas, tá bom? Então, eu vou pedir que as colegas, por gentileza, passem o primeiro slide, né? Esse primeiro slide, eu fiz questão de trazer, né, um pouco as frases que a gente escuta no nosso dia a dia, no senso comum, né? Então, todo autista ama animais, né? Um cachorro com certeza vai fazer muito bem para ele, vai auxiliar no desenvolvimento. Então cão de apoio emocional não é a mesma coisa que cão de assistência, né? Quando as pessoas vêm conversar um pouco mais sobre o tema, essas são questões que aparecem bastante, né? Mas a gente sabe que é necessário a gente aprofundar um pouco mais e problematizar, né? Vou mais uma vez fazer paralelo, né? Considerando que eu imagino que as pessoas que estão nos assistindo têm uma inserção grande na comunidade autista, né? E a gente sabe que as generalizações são perigosas, né? Todo autista ama animais? Não. Nem todo autista ama animais, nem todo autista vai se beneficiar da interação com o animal. Alguns autistas, do ponto de vista sensorial, seja pela questão olfativa, seja pela própria questão tátil, vão ter dificuldades para se relacionar com animais, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho, trazer algumas informações, tentando identificar quais são as possibilidades dos cães em termos de ajuda social para os autistas e também abrir para as questões de vocês, tirando as dúvidas possíveis, tá bom? Então, vamos lá, pode passar para o próximo slide. E aí eu vou iniciar, né, pontuando para você quais são, efetivamente, os cães de ajuda social para autistas, né? São os cães de intervenção assistida e os cães de assistência, né? Essas são as duas nomenclaturas técnicas corretas que a gente tem nesse campo, né? Cães de intervenção assistida, muitas vezes, né, vocês ainda escutam, é um cão terapeuta, é um pet terapeuta, né? E eu espero que hoje eu consiga mostrar para vocês que cães de intervenção assistida é um guarda-chuva bem mais amplo do que apenas os cães que atuam em terapia assistida, tá? E os cães de assistência também envolvem cães com habilidades específicas para públicos específicos, mas aqui eu vou me referir, me concentrar especificamente nos cães de assistência para pessoas autistas, tá? Podemos seguir. Eu vou iniciar pelos cães de intervenção assistida, né? Que é exatamente o trabalho que nós no GEPAC desenvolvemos, né? Então, o GEPAC atua com cães de intervenção assistida, né? E o que é essa modalidade, esse campo do conhecimento? É um campo de atuação profissional que a gente considera obrigatoriamente interdisciplinar, em que o cão, em parceria e sobre a orientação de um profissional humano, seja ele da área da saúde, da educação, da assistência social, atua para contribuir no processo de desenvolvimento, aprendizagem, melhoria da qualidade de vida humana, enfim, né? Então, nas intervenções assistidas, nós temos obrigatoriamente um binômio, né, formado pelo profissional em parceria com o cão, atuando
junto a diferentes grupos de pessoas, né? Pessoas autistas podem se beneficiar dessa modalidade de intervenção, tá? Podemos seguir para o próximo slide. E as intervenções assistidas, didaticamente, nós podemos dividi-las, né, em 3 grandes campos. A atividade assistida por animais com cães, a educação assistida e a terapia assistida, né? A atividade assistida por animais com cães, ela está mais diretamente relacionada com o bem-estar, com o lazer, né? Com a melhoria da qualidade de vida num aspecto geral. Normalmente são aqueles programas, projetos em que a gente acaba vendo mais na mídia relacionados à visitação, seja em instituições de longa permanência, seja em hospitais, né? As atividades de educação assistida por animais, elas já dependem da presença de um profissional do campo da educação, com formação em intervenções assistidas por animais, né? Então, o propósito da educação assistida por animais está diretamente relacionado com processos de aprendizagem. Evidentemente, pode se dar em espaços escolares e espaços também não escolares, né? Na medida em que a gente também aprende, a gente não aprende apenas na escola, né? O mais comum é que a educação assistida por animais ocorra dentro do espaço escolar, normalmente vinculada a programas na área de leitura, ou na própria sala de recursos multifuncionais, né, no atendimento educacional especializado. Já a terapia assistida por animais, ela envolve a atuação de profissionais do campo da saúde, né? Então, psicólogos, enfermeiros, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, voltados para a questão da saúde, da reabilitação, né? Seja ela reabilitação física ou no campo da saúde mental, né? Importante destacar aqui, né, que embora a presença do animal, né, necessite de uma indicação, né, ela tem que estar de acordo com os objetivos terapêuticos ou educacionais específicos que nós temos traçados e estabelecidos. Então, nesse sentido, há toda uma preocupação em contribuição para o desenvolvimento da pessoa, seja ela autista ou qualquer outro grupo, né, ou indivíduo que esteja sendo beneficiado. Nós não podemos perder de vista o bem-estar do animal que está atuando naquele trabalho, né? Então, nesse sentido, é fundamental que a gente obedeça uma série de princípios e padrões de segurança e éticos e de bem-estar, né? Então, não pode ser apenas um cão manso e bonzinho que tolera a interação com pessoas. Tem que ser um cão que se beneficie dessa interação, né? Que ele goste muito dessa interação, né? Ele tem que ser preparado para esse propósito, né? Então, há um longo processo de treinamento, de formação, e o treinamento é contínuo. Há um tempo de tolerância de trabalho, né? Quem está aqui, né, no Rio de Janeiro, né, eu imagino que a maioria das pessoas que estão nos assistindo estão no Rio de Janeiro. Eu hoje a temperatura para a gente está variando em torno de 42, 45 graus. Eu saí de São Gonçalo hoje com 45 graus e a sensação térmica está muito acima disso. Então, não é possível
que a gente tenha animais trabalhando sem climatização e até mesmo o deslocamento nessa época do ano fica bastante difícil, tá? Mas só para recapitular, então, intervenções assistidas por animais, as 3 grandes áreas de atuação, né? E o profissional é quem orienta e direciona o trabalho, né? Estabelece os objetivos e vai se avaliar ou não a possibilidade da participação do animal trazer benefícios, né? Quando a gente pensa em terapia, a gente está falando aí de um tratamento complementar, né? Especialmente se estivermos falando num público-alvo de autista, né? A gente nunca vai ser a terapia de primeira opção, porque a gente sabe, na nossa realidade, que nós dependemos de muitos outros tratamentos, né? Então, vai ser uma terapia complementar. Muitas vezes é um enorme diferencial, mas isso depois da gente ter, né, tentado, né, vários outros caminhos, e entendendo que não vai ser benéfico para todos os indivíduos, né? Então, requer uma avaliação multiprofissional para que tenha uma indicação de fato que possa vir a trazer um resultado positivo, tá? Depois, nas perguntas, quem tiver aí já com curiosidades, questões, vai anotando, porque no final a gente vai responder isso melhor e a gente pode até explicar um pouco melhor sobre por que, né, as intervenções têm um potencial importante, significativo em relação às pessoas autistas, mas não serve para todos. Isso eu quero que fique muito claro para vocês, né? Porque, infelizmente, a maneira como as informações vêm sendo veiculadas pela mídia criam essa expectativa, e a gente entende que isso não é nem responsável, nem ético com as pessoas, com as famílias e nem com os cães. Podemos ir para o seguinte. E os cães de assistência? É um grupo completamente diferente de trabalho, né? Os cães de assistência, assim como os cães de intervenção, eles serão selecionados e treinados, mas com uma função específica, que é apoiar uma pessoa com deficiência em suas atividades do dia a dia, né? Em pelo menos 3 funções, né? Então, diferente dos cães de intervenção que vão trabalhar em parceria com um profissional ou uma equipe interdisciplinar, os cães de assistência, eles vão ser selecionados e treinados por profissionais, mas depois eles vão atuar diretamente com uma pessoa com deficiência, né? Então, esses cães de assistência, eles podem ser cães-guias para pessoas com deficiência visual, eles podem ser cães ouvintes para pessoas surdas, eles podem ser cães de alerta médico, né, para pessoas que têm comprometimentos de saúde, como crises epiléticas fora de controle, Parkinson em alguns casos, diabetes, enfim, são cães de alerta médico, né, que vão antecipar a situação de crise e garantir segurança a essa pessoa. E podem ser também cães de auxílio para pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida, né? E também cães de assistência para autistas, né? O que esses cães de assistência para pessoas autistas fazem exatamente, né? Eu vou descrever aqui algumas funções mais amplas, mas na realidade, quando um cão de assistência ele é treinado e preparado, quando ocorre o acoplamento, né, a formação do vínculo entre o cão e a pessoa autista que será assistida, a gente define
melhor quais serão as atribuições específicas daquele cão, né? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos, né? O que um cão de assistência para uma pessoa autista pode fazer? Ancoragem, né? Especialmente de crianças que não têm noção de perigo, né? Então, é aquele cão que não vai permitir que a criança, por exemplo, atravesse a rua numa situação de passeio com a família. Evidentemente, para isso, eu tenho uma correlação entre o peso da criança e do cão, né? E ele faz isso, talvez vocês consigam ver aí nessa imagem, né? Vocês vão ver que o cão está atrelado à criança através de um cinto, né? Então, esses animais de assistência, eles estão identificados com um colete, né, escrito cães de assistência, e no caso dos autistas, normalmente também há um cinto de fixação, né? Então, ele vai fazer a ancoragem, evitando que essa pessoa se coloque em risco, né? Ele pode auxiliar na regulação da pessoa autista, né? Seja alertando sobre crises, né? Ou indicando a antecipação dos sinais de crise, ou até mesmo interrompendo a crise. São cães que normalmente fazem terapia de pressão, que é algo muito demandado por boa parte dos autistas, né? Então, o cão utiliza o peso do próprio corpo em determinadas áreas do corpo do autista, facilitam a interação da pessoa autista com outros em situações de interação social, né? E também é bastante comum que no caso de indivíduos que têm muita dificuldade para dormir, né, que esses cães apoiem esse momento e pela segurança que eles acabam gerando, o conforto, né, a pessoa consegue dormir melhor, né? Vocês vão ver bastante relatos nesse sentido na internet, né? Nessa foto aí a gente tem o Lip, né? Com o cão dele. Todas as imagens que a gente está utilizando foram imagens autorizadas, né? No primeiro caso de crianças nossas de atendimento, e esse a gente solicitou a autorização da família para estar utilizando, né? Podemos seguir para o próximo. Então, assim, antes de chegar aí, né, nessa colocação para vocês, eu acho que espero que tenha dado para distinguir o que é um cão de intervenção assistida, em que espaços ele atua, e o que é um cão de assistência, né? Eu escolhi essas duas imagens, né, porque eu considero que elas evidenciam bastante o quanto os animais estão confortáveis na sua atuação, né, naquele momento de trabalho, né? Isso é importante que seja dito, né? São cães de trabalho. Vão trabalhar o tempo inteiro? Não, né? Especialmente os de intervenção, vão trabalhar em momentos bem pontuais. A maior parte da vida deles, eles estão fazendo outra coisa, sendo cães. Mas, no momento do trabalho, é necessário uma responsabilidade, um compromisso muito grande, né? Então, nessa imagem, né, vocês vão ver que a criança está desenhando numa atividade, uma intervenção terapêutica, né? E a cadela está ali simplesmente apoiando a criança na atividade. Vocês veem que de maneira relaxada, mas ela mantém o contato visual com a criança e a proximidade, porque assim ela o desejava, né? Então, não tem nada, o cão está sem guia, não tem nenhum marcador no chão indicando que aquela é a posição. O cachorro está ali porque conseguiu estabelecer um vínculo efetivo com a criança, e o apoio do cão faz diferença
no desempenho dessa criança. Na outra imagem, a gente tem, novamente, o Lipe na praia, né, com o cão dele, e o cachorro está simplesmente sentado, tranquilo, ao lado, né? Quem conhece um pouquinho de cachorro sabe que Goldens e Labradores são cães de água, né? Então, eles têm uma tendência enorme a buscar, gostar de brincar com água, o mar, a piscina, mas neste momento em que o cão está com colete e com arnês, ele sabe que está trabalhando. Então, o foco dele é na pessoa que ele assiste, né? Então, ele trabalha com um indivíduo específico, esse cão de assistência. Importante, gente, lembrar, né, que nos dois casos, sejam os cães de intervenção, sejam os cães de assistência, quando eles estão em treinamento, com o colete ou com a bandana ou em atendimento, a gente não deve tocar nesses cães, a gente não deve estabelecer contato com eles, né? A indicação adequada é sempre a gente se dirigir ao condutor, né? Se é o profissional, a gente se dirige ao profissional. Se é a pessoa com deficiência, obviamente, a gente também se dirige à pessoa com deficiência, perguntando se é possível, né? Naquele momento que ele está com colete, não será possível, mas você pode perguntar sobre o cão, sobre o trabalho dele, né? Tirar as suas dúvidas. Normalmente, as pessoas respondem e acolhem isso de uma forma muito positiva, né? Mas é fundamental que a gente não toque, né? Não se dirija diretamente a esses cães quando eles estão identificados para o trabalho, seja colete, arnês ou bandana, né? Que é uma outra forma de marcação que a gente utiliza, né? E por que não é fácil a gente conseguir um cão de intervenção ou um cão de assistência? Porque a gente precisa de cães com um perfil comportamental muito específico, né? É um processo criterioso de seleção, baseado na função, no que a gente espera desses cães, e um processo longo também de treinamento e de formação, né? Então, esses cães precisam ser cães muito bem socializados, cães que respondam bem a diferentes estímulos, né? E quando a gente fala responder bem, normalmente a gente está querendo dizer que eles sejam praticamente indiferentes, né? A ruídos, a mudanças, por exemplo, de tempo, né? Quem tem um pet em casa sabe que muitos cães têm insegurança com vento, com tempestade, com fogos, com barulho de trânsito, com diferentes pisos, né? Muitas vezes o nosso cão, o nosso pet não sobe escada, se a escada for vazada, né? Eles não foram habituados, selecionados e treinados para uma diversidade muito grande de estímulos, né? Aquele cão que não foi apresentado desde pequeno, treinado junto a crianças, tende a ter dificuldade com crianças. Então, esse processo de preparação do animal, ele é muito longo e tem que ser muito criterioso para garantir a segurança, seja dos participantes em intervenção assistida, seja da pessoa com deficiência que será assistida por ele, né? E também para garantir o bem-estar desse animal. Vocês imaginem, por exemplo, um cão-guia para pessoas com deficiência visual que se assuste com ruídos. Como ele vai trabalhar na rua, né? Se ele é a referência de mobilidade para essa pessoa. Não posso, né? Então, é muito difícil a gente conseguir cães com perfil para esse trabalho, que cumpram todo o treinamento e que efetivamente se mantenham, né, atuando durante muito tempo.
Além disso, é necessário um acompanhamento em termos de saúde física, né, e mental, e em termos sanitários, né, porque, especialmente no caso dos animais de assistência, serão animais que terão livre acesso a espaços de uso coletivo, sejam públicos ou privados, né? Então, a gente também tem que garantir a segurança das outras pessoas. Tá? Podemos ir para o próximo. E aí, falando um pouquinho, né, marcando a distinção entre os cães de intervenção e os cães de assistência, ambos são selecionados desde filhotes, esse é o ideal, isso é o preconizado pelas organizações, né, internacionais que criam parâmetros de referência para as duas áreas. O treinamento envolve não só o processo de socialização e ambientação, mas também todo o desenvolvimento de habilidades específicas para a função que eles vão trabalhar, né? Então, a gente tem demandas diferentes para um cão que vai atuar, por exemplo, em terapia assistida, numa relação de 1 para 1 na clínica, são diferentes das demandas que a gente tem para um cão que vai atuar dentro do espaço escolar, num atendimento educacional especializado com um grupo de crianças. Já são perfis diferenciados, né? Esse treinamento leva em torno de pelo menos 24 meses, né? Dependendo aí da maturação desse indivíduo, um pouquinho mais, né? E cada vez mais esses critérios tendem a ser mais rigorosos para respeitar mesmo a maturidade do cão. No caso dos cães de intervenção assistidas, os beneficiados podem ser pessoas ou grupos de pessoas de todas as idades, né, envolvendo questões relacionadas a processos de aprendizagem, saúde física ou mental, interação social, reabilitação. Então, são cães que vão atuar em instituições de longa permanência, em hospitais, em escolas, enfim, várias organizações. E no caso dos cães de assistência, os beneficiados serão pessoas com deficiências específicas, né? E aí os cães de assistência vão ser treinados para colaborar, contribuir para o desenvolvimento de atividades específicas do dia a dia. Então, abrir portas, auxiliar no deslocamento, pegar objetos no chão, quando a gente pensa numa pessoa com mobilidade reduzida, por exemplo, né? Ou no caso de uma pessoa autista, fazer a ancoragem, terapia de pressão, antecipar crises, né? E levar essa pessoa para um local mais seguro, enfim. Enquanto que os cães de intervenção vão motivar processos de desenvolvimento ou de aprendizagem, operar como modelos de comportamento e favorecer as interações sociais. O condutor do cão de intervenção é o profissional da educação ou saúde, ou assistência social, ou um voluntário responsável pelo cão, né? E o cão reside com essa pessoa. Já no caso dos cães de assistência, o condutor é a própria pessoa com deficiência, né? E ele vai residir com esta pessoa ao longo de toda a vida dele, tá? Em relação à aposentadoria desse cão, tem especificidades dependendo da instituição, né? Algumas instituições retomam o cão para aposentadoria, outras o cão fica na própria família, enfim. Né? Aí é algo que é diferenciado de um local para o outro. Eu espero, gente, que até aqui tenha dado para vocês vislumbrarem, né, como é que um cão de intervenção, um cão, seja ele de intervenção assistida ou de assistência, pode auxiliar pessoas autistas, né? Para a gente ir finalizando a nossa conversa, eu vou mencionar no próximo slide a questão dos cães
de apoio emocional. Pode passar o slide, por gentileza. E eu vou fazer referência, né, aos cães de apoio emocional, porque a gente recebe uma demanda muito grande em relação a esses cães, especificamente, é muito forte, né, no Brasil como um todo, mas especificamente no Rio de Janeiro, que já tem legislação para esses cães, né? Só antes de fazer essa distinção, né, volto a repetir, a frisar um pouquinho, né? Tanto os cães de intervenção quanto cães de assistência são cães de trabalho, né, que passaram por um processo longo de seleção e de treinamento para o desenvolvimento de uma função. O que acontece com os cães de apoio emocional, né? Primeiro, é importante que seja dito que essa nomenclatura ela é uma realidade específica nossa, né? Muito específica nossa, né? Ela é uma realidade nos Estados Unidos, que vem revendo esse processo em relação aos cães de apoio emocional e se tornou algo forte aqui no Brasil, né? E por que eu acho importante que a gente marque essa distinção? Porque o cão de apoio emocional, ele na realidade, ele é um pet, né? Ele é o nosso cão de estimação, que a pessoa identifica que a presença dele causa um bem-estar para si, né? Que a simples presença desse cão dá apoio para que ela, muitas vezes, realize atividades do seu dia a dia, que ela se sinta mais confortável, mais confiante, mais motivada, né? E quais são as delicadezas que atravessam a questão dos cães de apoio emocional, né? Esses cães, eles não foram nem selecionados e nem treinados para estarem convivendo diretamente em espaços públicos e privados de uso coletivo, tá? E isso é muito sério. É muito sério porque põe em risco a segurança das pessoas e põe em risco também a segurança de outros cães, especialmente os cães de assistência. Vanessa, não estou entendendo muito bem o que você está querendo dizer com isso. Não tem legislação? Tem legislação. O que a gente precisa para que um cão seja reconhecido como um cão de apoio emocional, segundo a legislação no Rio de Janeiro, né? Que no caso é uma lei de 2021, a lei, quem quiser, né, se aprofundar, ler um pouco melhor, 9.317. A pessoa precisa ter um laudo com o CID e a indicação de que o cão faz diferença para o desempenho das suas funções, né? Que a presença do cão é importante, né? E esse cão precisa ter uma certificação emitida por uma organização ou por um profissional da área de adestramento que ateste que esse animal está apto a frequentar todos os ambientes, né? E é aí que eu faço essas ressalvas relacionadas com a segurança, né? Quando um cão de assistência, gente, ele é preparado e treinado para a sua função, o seu treinador apresenta a ele todos os transportes públicos de uso coletivo. Então, esse cão ele tem que saber andar num carro,
né, de pessoa, né, um carro particular. Esse cão tem que saber andar num ônibus e se portar adequadamente. Esse cão tem que saber andar de metrô. Esse cão tem que saber andar num avião, né? E a gente sabe que os nossos cães, né, que nós identificamos, que nos fazem bem, que são fundamentais para nós, não passaram por esse processo. Então, esses são exemplos de situações em que esses cães podem se descontrolar e se tornar, sim, agressivos e oferecerem riscos para pessoas, né? Para além disso, infelizmente, algumas pessoas vêm utilizando da legislação, né, tentando se beneficiar, burlar, né? Então, as pessoas não querem fazer o despacho aéreo do seu cão, porque o seu cão não sabe andar numa caixa de transporte, né? Ele não foi habituado ao uso de uma caixa de transporte. Então, a pessoa quer que o profissional da área de saúde mental e o profissional de adestramento certifique que aquele cão, que a pessoa necessita e que o cão está apto para que ele embarque numa aeronave, né? E nós temos N relatos, tanto no exterior quanto aqui, de situações de cães, né, que causaram situações de enorme distúrbio, impedindo, inclusive, embarques, atacando cães de assistência, né? Eu já recebi demandas para testar cães que pessoas simplesmente queriam alegar que eram cães de assistência, de suporte, desculpa, de apoio emocional, porque a pessoa queria, no horário da noite, levar o seu cão para fazer suas necessidades fisiológicas dentro do condomínio, onde não era permitido a circulação, né? O animal só podia sair e ir para a rua. Então, a última necessidade das 10 da noite, eu quero autorização, né? Então, infelizmente, a gente vem vivenciando uma série de questões relacionadas a esses cães, né? Inclusive, né, recentemente uma amiga voltou de um evento na Argentina e, assim, o resto da América Latina sem entender muito bem o crescimento dessa questão do cão de apoio emocional no Brasil. Eu vejo pessoas falando, o meu cão de apoio emocional, o meu filhotinho de 4 meses. Com 4 meses, um filhote, ele é apenas um filhote no início do seu processo de desenvolvimento, com uma série de questões, né? Não é justo que a gente demande dele comportamentos, funções, atividades para as quais ele não foi preparado, né? E essa preparação envolve tempo, né? E aí, se a pessoa disser, mas eu preciso do cachorro para isso, né? Ele faz diferença no meu dia a dia, na minha qualidade de vida, na minha capacidade de desempenhar determinadas funções. Se esse é o caso, gente, então provavelmente o ideal é que você tenha um cão de assistência, né? Um cão que seja treinado para te auxiliar nas suas atividades do dia a dia, para as quais você necessita desse suporte, seja um suporte físico, seja um suporte mais relacionado à mobilidade, seja até mesmo um suporte no âmbito emocional, né? Mas que ele tenha aptidões e funções, né? Então, ele vai antecipar crise, ele vai retirar você de contextos que geram desregulação, né? Então, isso é o que faz um cão de assistência, né? Então, assim, eu tendo a ser muito reticente em relação aos cães, a maneira como nós, no Brasil, temos compreendido a questão dos cães de apoio emocional, né? E, particularmente, né, quando a gente pensa no nosso público-alvo específico, né, pessoas dentro do espectro autista, eu acabo trabalhando mais com crianças e jovens mesmo, né? Então, a gente recebe uma demanda muito grande das famílias,
né? Que acreditam que um cão vai auxiliar, né? Vai trazer melhorias significativas no dia a dia desse indivíduo e dessa família, né? E a gente tem que considerar que até mesmo um cão de assistência, para ele ser inserido numa família atípica, é necessário uma avaliação multiprofissional, né? Porque não é toda família que vai se beneficiar da presença do cão, né? Os cães também têm demandas, né? Muitas vezes, até pela forma equivocada, né, como a mídia vem noticiando, né, esse potencial dos cães, eu recebo toda semana. Eu comprei ou eu ganhei um labrador e agora eu quero treinar ele para auxiliar o meu filho, né? Sem perceber que aquele cão talvez não tenha perfil e aquela família talvez não tenha condição de receber mais uma demanda, né? A gente sabe como é o dia a dia das famílias, né, que precisam estão o dia inteiro em deslocamento de uma terapia para outra, né? Incorporar um cão nem sempre vai ser o melhor caminho, né? Normalmente, inclusive as organizações internacionais preconizam que quando se pense num cão de assistência para um autista, ele tenha passado pela experiência anterior de atendimento com terapia assistida, para que a gente possa efetivamente verificar, né, quais são os potenciais benefícios, né, como é a relação desse indivíduo com o cão, né, se a segurança e o bem-estar do cão também vai ser garantido, né? Então, no caso dos cães de assistência, o percurso correto atuei, né, tive atendimento em intervenções, acho que pode ser benéfico, aí você vai procurar uma equipe que prepare cães de assistência para autistas, passar por uma avaliação e vai ser selecionado um cão que vai iniciar o treinamento para ser inserido naquela família. Ou seja, não é um processo simples, leva tempo, não adianta dizer, é urgente, eu preciso. Não tem esse cão. O que algumas vezes vai ter a organização, a instituição ter um cão pronto, e aí ela vai fazer a avaliação de diferentes famílias para tentar montar esse acoplamento, né, o binômio aí da pessoa assistida com o cão, né? Então, por isso também, além da dificuldade de perfil dos cães, por isso também não é fácil a gente conseguir um cão de assistência, tá? Enfim, gente, pode passar o próximo, né? Gostaria de agradecer aí pela atenção de vocês, né? Seguem as redes sociais do GEPAC, né? Normalmente a gente movimenta mais o Instagram mesmo, o meu Zap, né? Quem quiser depois conversar um pouco mais, tirar mais dúvidas, mas, enfim, são 19h10, né? Eu acho que agora a gente pode abrir para as perguntas, né? E poder trocar um pouco com as pessoas na medida do possível. Agradeço pela oportunidade. Eu sempre sou apaixonada por esse assunto. Eu conheci o trabalho da professora Brea quando ela trabalhava lá na Escola do Autista, através da Benta, né? É sempre um prazer ouvir mais sobre esse trabalho que é maravilhoso através do cão, né? Hoje em dia nós temos terapias como ecoterapia, terapias através de outros animais, né? São outras estratégias que as pessoas, né, as famílias com transtorno do espectro, pessoas de transtorno do espectro autismo, podem também procurar. E, professora, temos algumas perguntas. A Suelen comentou assim: impressionante como os cães são importantes, né? Para o cego como cão-guia. E hoje muitos estão descobrindo que também são importantes para algumas pessoas com autismo.
Carlos Rios perguntou: gostaria de saber quais são as características básicas para o cão começar a desempenhar o trabalho de intervenção. Então, as características básicas, elas vão depender da gente definir algumas coisas, né? Primeiro, qual é o público-alvo que esse cão vai atender, né? Então, é diferente um cão que vai atuar com crianças autistas de um cão que vai atuar com crianças neuropatas, ou com crianças de alta complexidade internadas num hospital de longa permanência, que é uma outra experiência que a gente está tendo, né? Então, por exemplo, quando eu penso num cão para atuar com autistas, eu preciso de um cão. Todos esses cães precisam ser muito sociáveis, precisam gostar da interação com o humano, né? Mas, especialmente, esse cão que vai lidar com autistas, ele precisa demandar muito esse contato com o humano, mas também suportar a frustração de quando esse humano não queira a interação, né? Um animal que vai trabalhar em reabilitação motora, por exemplo, né, com pessoas com comprometimento neuromotor, eu já vou depender de habilidades motoras mais específicas, né? E muitas vezes uma alta carga de energia, mas direcionada para exercícios, porque eles auxiliam e motivam as pessoas nesse processo. Um cão que está dentro do espaço hospitalar, ele tem que interagir, mas ele tem que ser um cão mais suave, dependendo da complexidade desse local em que a gente está, né? Se a gente tem muitos equipamentos, né? Dependendo das áreas a que você vai ter acesso. O porte do cachorro, ele é definido também em função do ambiente e do público-alvo. Concentrando aqui especificamente na questão, né, das pessoas com autismo. É fundamental que esse cão seja um cão robusto, né, de médio a grande porte, né, porque a gente sabe que muitas das nossas crianças não têm um controle motor muito refinado, né, que podem ter reações impulsivas, né? Então, se eu tenho um cão muito pequeno, normalmente isso também está relacionado a uma fragilidade física, né? É muito comum que as crianças dentro do espectro, né, que se relacionam bem, né, que fazem intervenção com cães, elas estabeleçam um contato físico muito intenso com os cães, né? Eles chegam a demandar propriocepção. Eu lembro, né, a primeira criança que me demandou que o cachorro deitasse em cima dela, eu me assustei, né? Porque assim, a gente sempre ensina muito o cão a respeitar o espaço da pessoa, até por uma questão de segurança, da aproximação. E aí eu tinha uma coisa diretamente oposta, que eu quero o cão direto, né? E o desejo dela era que o cão deitasse todo sobre o corpo dela. Então, e aí é algo que a gente vai desenvolvendo, né? Então, esse cachorro não sabe fazer isso, eu vou treiná-lo para que ele faça isso, né? De forma confortável para a pessoa e para o cão. Então, nesse sentido, é importante também dizer que o treinamento desses cães acaba sendo um treinamento permanente, né? Porque a gente vai desenvolvendo novas habilidades a partir das demandas que chegam do trabalho, tá? Professora, muito bom sempre ouvir você. Eu tive o prazer de conhecer um pouquinho sobre seus estudos nessa área, inclusive através da Arina, e nas suas aulas foi assim, muito boa mesmo. E lá na escola onde eu trabalho, pude conhecer de perto o seu trabalho com as crianças, e maravilhoso esse trabalho. Nós temos aqui uma pergunta
do Rony de Azevedo. Ele pergunta assim: existem raças mais propensas para esse tipo de intervenção ou com treinamento qualquer raça pode ser utilizada? Obrigada. E se esse tipo de intervenção precisa ser individualizada ou pode ser em pequenos grupos, no caso da terapia? Obrigada, Rony, pela pergunta, muito boa. Então, o que a gente tem que considerar, né? Primeiro, aspectos relacionados com a legislação vigente, seja no nosso estado, no nosso município ou no país, né? Então, a gente vai ter restrições de circulação para determinadas raças nos municípios e nos estados, né? Então, obviamente, esses cães que têm restrição de horário, que só podem andar com focinheira, etc., eles não podem ser utilizados em intervenções assistidas, tá? Então, vou dar o exemplo do estado do Rio de Janeiro, tá? A gente tem restrições para algumas raças, Rottweiler, Pitbull, todas as derivações de Bull, né, são restritas, fila brasileiro, então esses cães não podem ser utilizados. Para além disso, nós temos cães com mais perfil, né, cães que sejam mais sociáveis, né? Os mais comuns, os que as pessoas acabam vendo mais, né, são os labradores e os goldens. É importante que se destaque duas coisas. Entender que nem todo labrador e nem todo golden vai ter perfil para ser um cão de intervenção ou um cão de assistência. O que a gente seleciona efetivamente é um indivíduo, tá? Cães de outras raças também podem ser utilizados, inclusive cães sem raça definida. É importante que se diga isso sobre, né, os cães sem raça definidas, os nossos vira-latinhas, né? A gente tem vários cães sem raça definida trabalhando no Brasil e no mundo todo, seja com intervenções ou até mesmo com assistência, se o animal tiver perfil para isso. Então, o que a gente busca selecionar são animais mais propensos a essas situações da interação, que tenham mais facilidade para conviver. Eu não sei, né, se o Rony talvez seja um profissional da área aí de adestramento, ou se é um familiar, ou um profissional da área de saúde humana, né? Mas, assim, para as pessoas de adestramento, né, para ajudar na compreensão, normalmente a gente tiraria todos os cães que desenvolvem função de guarda, né? A gente não vai procurar. Mas tem um cão de função de guarda que não tem restrição legal e ele é um bom indivíduo. Ok, mas vai ser muito mais difícil você achar um cão de guarda com perfil para intervenção do que um cão da área de companhia ou um cão do grupo de caça, por exemplo. Tá? Mas isso é uma questão mais específica na área de comportamento animal, né? Se depois as pessoas quiserem, no particular, eu explico um pouco melhor. Essas informações são importantes demais. Eu mesma vivi isso na pele, quando eu falei na época para a senhora do meu cachorro, a minha intenção, e aí, assim, realmente, às vezes a gente pensa, né, que eu tenho um labrador em casa, eu acho que ele serve para esse trabalho. E aí, na época, a senhora explicou que não, né, deu todas essas explicações. Não é porque é um labrador, porque é um golden, porque é um shih tzu, né, que obrigatoriamente ele vai ter um perfil para esse trabalho. Então, a gente tem que ver as características daquele indivíduo específico, tá? Temos mais uma pergunta do Rony. Ele perguntou se esse tipo de intervenção precisa ser individualizado
ou pode ser em pequenos grupos, no caso da terapia? Obrigada, já tinha esquecido aí. Cabeça de professor no final de ano não está muito confiável, não. Então, pode ser o atendimento individual ou em pequenos grupos, sim, tá? Isso é possível, dependendo da área de intervenção em terapia. Então, por exemplo, eu já vi colegas fazendo atendimento na área de reabilitação motora, né? Estimulação, mais do que reabilitação, mas estimulação motora de pessoas idosas em instituições de longa permanência, você consegue desenvolver atividades para pequenos grupos, né? Mediada pelos cães. Isso é possível, sim. Na escola, por exemplo, a gente atende pequenos grupos de criança. É possível trabalhar ou individualmente ou em grupos. Tá? Eu estou aqui olhando o chat, as pessoas estão agradecendo, dizendo Se tiver que mais alguma pergunta, fiquem à vontade. Muito maravilhosa. Teve uma professora aqui que estava falando sobre uma experiência que ela teve com um aluno autista. Por conta da questão, né, da propriocepção, né, do peso, e aí acabou causando um acidente com um cãozinho que ele tinha, né? Então isso é muito importante, ter esse treinamento, a gente buscar mesmo esse estudo. Eu mesma assim, sempre tive vontade. Tem um cãozinho aqui em casa, né? Mas não sei se seria possível porque ele é bem agitadinho. Mas esse trabalho, assim, ele é muito importante para as pessoas, né, com autismo. Professora, você falou que trabalha geralmente com crianças, né? Prioritariamente com crianças e, de um tempo para cá, mais adolescentes também. Eu não tenho, por exemplo, experiência no trabalho com autistas adultos e cães. Você poderia falar um pouquinho dessa experiência? Então, a gente trabalha basicamente, né, a experiência da gente no GEPAC é basicamente em duas frentes, né, na educação assistida, né, por animais com crianças atendidas em sala de recurso e na questão da terapia assistida, né, em parceria com as instituições. Né, que era exatamente o caso da experiência da clínica escola, em que o atendimento era o atendimento individual. Né, e a gente tem um outro projeto também na área de leitura, mediada por cães, esse que a gente vem focando mais na ideia de que seja um público mais adolescente, né, porque a perspectiva é que seja realizado dentro da universidade como mais um espaço de sociabilidade para essas crianças, né? A gente tem conseguido aí com a parceria com o Centro de Referência e com outras escolas, né? E a comunidade autista, né? Desses 3 municípios próximos, né? São Gonçalo, Niterói e Maricá, desenvolver algumas atividades com esses jovens em diversos momentos dentro da universidade, né? Então, a gente espera que a universidade, particularmente a FFP, por ser uma faculdade de formação de professores, né, que a gente desenvolva uma certa expertise no acolhimento dessas crianças e jovens e das suas famílias. Né? A gente hoje em dia já conseguiu ampliar isso um pouquinho, não só dentro do nosso projeto, mas em outros projetos, como, por exemplo, a colônia de férias, que a gente faz anualmente, em janeiro e em junho, né? E aí a gente recebe não só crianças autistas também, mas crianças típicas e atípicas diversas, né? E outros projetos, como, por exemplo, o Clube de Ciências, que também já vem recebendo e fazendo
algumas parcerias com a gente, recebendo crianças dentro e adolescentes, né, pré-adolescentes e adolescentes no espectro, né? Então, é mais ou menos dessa forma que a gente vem trabalhando, né, sempre mediado com a presença do cão, né? Aproveitando, assim, a oportunidade de estar falando, né, para outros profissionais e famílias, muitas vezes a gente é convidado para fazer alguma atividade com o cão, com um grupo de crianças ou famílias, né? Exatamente, gente, pelas questões de segurança que eu falei ao longo da minha apresentação, né? A gente não realiza esse tipo de atividade, né? Qualquer um que tenha uma pessoa autista na família, ou que trabalhe com autistas, sabe o quanto a antecipação para os autistas é fundamental, né? Então, é importante que a gente diga isso, tanto no trabalho de educação assistida, quanto de terapia assistida, a gente não começa com a presença do cão de cara, né? A gente antecipa, a gente traz elementos, né, do cotidiano desse animal, a gente traz foto, a gente traz o animal de pelúcia, a gente combina, né, além de uma anamnese, de fazer uma anamnese criteriosa, né, para ver se de fato, né, essa pessoa não tem uma experiência negativa com cães, se ela não vai ter medo, enfim, né? É fundamental que a gente antecipe. Então, coisas do tipo, você pode trazer o cachorro aqui para a escola para fazer uma contação para as crianças, sem que a gente prepare as crianças, sem que a gente estabeleça combinados, a gente não faz dessa forma. Pela segurança das crianças e pela segurança do cão também e bem-estar de todos. Né? Então, normalmente a gente faz, por exemplo, colônia de férias, a gente faz uma sequência de atividades ao longo da semana, prepara, estabelece referência, até que o cão vai participar de atividades com eles, né? Então, isso é muito importante que fique claro para as pessoas, né? E não é porque você não quer, não é, é má vontade, não, é segurança, bem-estar para os dois lados, né? A gente pode desregular uma pessoa autista com a simples presença inesperada de um animal, né? Então, uma experiência negativa desnecessária, se a gente sabe, do ponto de vista técnico e teórico, a maneira correta e adequada de se fazer isso, né? Porque não vão ser todos que vão adorar essa experiência, não vão ser todos que vão se beneficiar dessa experiência, né? Ok? É muito importante, né, professora, falar sobre antecipar, né? A gente lá no CRM, a gente sempre trabalha isso com as famílias, principalmente porque alguns, né, não generalizando, ainda tem a rigidez, né? Isso vem do autismo. Então, eles precisam saber o que vai acontecer, até para que não cause uma experiência negativa e que ela seja positiva. Principalmente quando você falou sobre o medo, né? Muitos têm medo do animal. Às vezes a proposta é desassociar esse medo, né? Trazer a visão do cachorro como um animal dócil, parceiro. Então, é muito importante que as famílias venham, né? E os profissionais também ter essa visão de antecipar, né, para que o trabalho corra da melhor forma possível e que tenha um bom desenvolvimento nas atividades. Bom, nós estamos chegando já para o final. A lista de presença foi lançada, né? A palavra-chave é amigo. Juliana, gostaria de falar? Só um aviso, teve uma pessoa que pontuou que a data estava como dia 6, mas é essa lista mesmo, nós vamos retificar como dia 7, mas consta como a data a palavra-chave. Nós vamos controlar pela palavra-chave amigo referente à data de hoje, no dia 7 de dezembro dessa live. Teve só um errinho na escrita, mas nós vamos controlar através da palavra-chave, amigo, tá bom?
Professora, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Sempre é bom te ouvir. Nós estamos muito lisonjeadas com a sua fala aqui pelo Centro de Referência, em parceria com o CREFCOM e a Prefeitura Municipal de São Gonçalo. Eu que agradeço, né, mais uma vez, pela oportunidade, né? É sempre muito bom, né, a gente poder estar conversando, trocando com outros profissionais, educadores, colegas da saúde e as famílias, né, e as próprias pessoas autistas que se interessam por esse tema, né? A gente está à disposição. Se quiserem interagir um pouco mais, tem o nosso Instagram, né, em que a gente tenta. A gente está num período que o conteúdo está, né, tá meio atrasado, porque final de semestre é complexo, mas a nossa página a gente sempre está divulgando eventos e informações na área, né? E estamos à disposição para qualquer dúvida, enfim, quem quiser conversar um pouquinho mais, é só me chamar lá ou no WhatsApp, né? Fico mais uma vez assim agradecida e lisonjeada aí pela oportunidade, né? Sempre muito bom trabalhar em parceria, né, com o Centro de Referência e com a CEMED, né? Então, agradeço a vocês, as colegas intérpretes que nos auxiliaram, foram fundamentais aí nesse momento. Então, gostaria de agradecer a professora Vanessa Breia. Eu vi ali um comentário da gente, falou que foi sua aluna. Eu também fui aluna da Vanessa, né? Ela foi minha orientadora. Conheci a Vanessa através, né, do trabalho dela na Clínica Escola do Autista com a Benta, como eu falei, e tive a oportunidade da gente compartilhar um longo tempo, né, Vanessa, juntas. Gratidão por compartilhar todo o seu conhecimento. Eu falo que a gente poderia ficar aqui horas, né, Ju, ouvindo, porque é uma temática muito importante, é algo que as pessoas ainda estão começando a conhecer e precisa ser divulgado. E tem sido um trabalho de excelência, né, considerando que nós temos aqui no município de São Gonçalo uma faculdade de formação de professores, né, que precisa atuar cada dia mais, pensando nas propostas do município, assim como o GEPAC tem feito, né, com trabalhos maravilhosos. Então, assim, eu só tenho gratidão por compartilhar conosco. Digo para vocês, você sabe disso, que as portas do CRMA estão sempre abertas para o trabalho, para as trocas, né, para as visitações que a gente tem feito. Gratidão também a Adriele por compartilhar desse momento conosco, através, né, como intérprete de Libras. A Roseni também, que esteve aqui, né, Adriele, Roseni, Suane, durante todo esse período do nosso primeiro simpósio sobre autismo. Muito obrigada, Juliana, por nos acompanhar nas lives, por direcionar. Eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes, todos que estão assistindo, a equipe do CREFCOM, a Secretaria de Educação, Prefeitura de São Gonçalo, Coordenação de Educação Inclusiva, né? E a minha equipe, né, a equipe de milhões do CRMA, que esteve junto conosco, Vanessa, para fazer acontecer. E eu posso dizer para vocês que o nosso bebê nasceu, né? E hoje a gente está encerrando com chave de ouro esse trabalho que foi maravilhoso, essa experiência que foi única, que vai ficar cada palestra gravada na página do CREFCOM, que vocês possam divulgar e compartilhar com os seus amigos. Digo para vocês que as portas do CRMA também estão abertas. Estamos lá na Avenida Washington Luiz, número 979, Gradim. Funcionamos de segunda a sexta, de 8 da manhã a 1 da tarde. Se vocês souberem de famílias que precisam, né, de uma conversa, de um direcionamento, nós nos colocamos à disposição. O Centro de Referência, ele é da Rede Municipal de São Gonçalo, em parceria com a saúde. E nós estamos lá, né, para trocar, para conversar e para direcionar também. Então, muito obrigada a vocês. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite. Estamos encerrando a nossa live. Obrigada.